Bom, a boa notícia é que basicamente acabou a matéria de estatística, tá? A gente viu então 3 medidas de tendência central, média aritmética, mediana e moda. E 3 medidas de dispersão, tá? Desvio médio, variância e desvio padrão, tá? Então, meio que acabou, só tem uma medidazinha de tendência central que está faltando, que é a média ponderada, que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Agora, e que é muito parecido com média aritmética, vocês vão ver. Então agora eu vou falar, a gente vai meio que fazer uma revisão disso, e aí eu vou falando algumas outras sutilezas dessas medidas, dessas 6 medidas que a gente tem até agora. Tá? Então, vamos lá. A tabela a seguir informa a quantidade de alunos de todas as turmas de ensino médio de uma escola. Com base nesses dados, calcule média aritmética, moda, mediana, blá, blá, blá. Então a turma 1A tem 32 alunos, a turma 1B, tá, 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 tá. Então, vamos lá. Média aritmética agora desse conjunto de valores. Moleza. Só fazer 32 mais 29 mais 36 mais 32 mais 30. E dividir por 1, 2, 3, 4, 5. 159 dividido por 5 dá 31,8 alunos por turma, né? Uma média de 31,8 alunos por turma. Claro que, para fazer sentido, eu poderia arredondar para 32, né? Mas vamos deixar assim. Então, foi o item A. Agora, B, a moda. Bom, moda é mais fácil, né? Então, só o 32 se repete. Né? Então, molezinha. Moda, 32 alunos. C, mediana. Aí eu preciso colocar em ordem, né, esses valores. Então, primeiro vai ser 29, 30, 32, 32, 36. Isso? 5, né? Tá. Esse tem termo central, né? Quantidade ímpar de termos. Então, mediana, 32. 32 alunos. Agora, as medidas de dispersão. O desvio médio. Eu tenho que determinar a média dos desvios, né? Então, eu vou ter que determinar cada desvio. Tá? Ou seja, o quanto que cada valor desse aqui se afasta da média aritmética. Tá? Se afasta 0,2. Esse aqui se afasta 2,8. Esse aqui se afasta 4,2. 0,2 de novo e 1,8. Agora eu preciso calcular a média desses desvios. Então, 0,2 mais 2,8 mais 4,2 mais 0,2 mais 1,8. Tudo isso dividido por esses 5 caras. Isso dá 1,84 para o desvio médio. Agora, para variância. Vai ser a média dos quadrados dos desvios, né? Então, mais 1,8 quadrado. Tudo isso dividido por 5 termos. Então, vamos lá. Essa contareba aqui, eu coloquei aqui do lado. Depois vocês confiram os valores para ver se está certinho aí. Calculei o quadrado de cada desvio, tá? Somando essa galera toda, 28,8, que dividido por 5 dá 32,04. E aqui eu volto naquela coisa que eu falei de, e aí, qual a unidade disso? Né? Eu peguei o desvio de aluno e elevei ao quadrado. Então, esse aqui é aluno ao quadrado. Tá? Então, não faz muito sentido a gente pensar na unidade desse negócio. Agora, para corrigir essa coisa estranha, é que a gente calcula, então, o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 32,04, aproximadamente 5,66. Tá? Aqui sim faz sentido pensar em aluno, né? Na unidade aluno. Eu estou usando aqui notações, sim, da minha cabeça para desvio padrão, variância, não sei o quê. Deixa eu mostrar para vocês quais são as notações certinhas
para as medidas aqui, tá? A média aritmética que a gente calculou aqui, tá? Existe diferença de notação para quando a gente trata de uma população e quando a gente trata de uma amostra, tá? E qual a diferença entre população e amostra? Essa diferença vai ficar mais clara na próxima atividade. Se vocês lerem o enunciado aí, vocês vão ver. Mas, como é uma coisa muito famosa, né? Imagina um instituto de pesquisa, né? De pesquisa, sei lá, eleitoral, que é a mais famosa que tem. Então, você tem um país no Brasil com 100 milhões de eleitores, e a pesquisa eleitoral não vai perguntar para os 100 milhões de eleitores em que eles vão votar. Tá? Ele pergunta para um pedacinho disso, tipo para 1.000, 2.000 pessoas, né? Geralmente roda em torno desses poucos milhares, assim. E aí, claro, tem toda uma metodologia que eles vão aperfeiçoando, né, com o passar do tempo, de escolher, de pegar uma amostra que não seja discrepante em relação a toda a população. Então, levando em consideração idade, etnia, gênero, escolaridade, aí é outra história, tá? Mas são coisas que a gente tem que se preocupar quando vai trabalhar com estatística, tá? De que a minha amostra não pode ser uma coisa viciada, não pode ser uma coisa que tenha discrepância, tá? Em relação a toda a população. Eu não posso, por exemplo, fazer um tipo de entrevista dessa, né, de pesquisa eleitoral, perguntando só para, sei lá, homens, ou só para mulheres, ou só para idosos, tá? Eu tenho que ter uma mistura relativamente parecida com a mistura do que é a população inteira, tá? Mas o que eu quero passar é o seguinte, a ideia é, a população é todo mundo que está ali, tá? Então, os dados que eu estou nessa questão aqui da quantidade de alunos dessa escola, eu estou tratando dos dados de toda a população dessa escola. Eu não estou pegando um pedaço da escola, estou pegando todas as turmas de ensino médio, tá? Que é o que eu quero saber, então estou pegando toda a população. Na questão seguinte, que fala dessa coisa de pesquisa de uma população grande, tá? Aí sim, que eu não vou entrevistar toda a população do país inteiro. Eu vou entrevistar um pedacinho dela, então é uma amostra daquilo. Então, nessa questão aqui, população, na próxima questão, amostra. Tá? E aí a gente tem diferentes notações para média aritmética populacional e média aritmética amostral. Diferente notação para variância populacional e variância amostral. E também de desvio padrão populacional, desvio padrão amostral. Tá? Aqui eu vou falar então só da populacional, que é o caso dessa questão. Eu estou pegando população. Então, média aritmética populacional, a notação para média aritmética populacional é essa notação aqui. Tá? Isso aqui é a letra grega mi, ou mu, né? Sei lá, tem diferentes livros que utilizam. Então, eu estou usando aqui m.a, tá? Porque é só... Aqui eu nem usei nada, na verdade. Mas nas questões anteriores eu estava usando média aritmética como m.a. Tá? Que é uma notação só chumbrega para... É uma abreviação, na verdade, não é uma notação, vai. Então, aqui, quando vocês verem assim, então, daquele conjunto de dados, eu tenho que o mi é 31,8, ou 32, sei lá. Tá? Então, aqui você já sabe que está falando da média aritmética de uma população. Tá? Quando eu pedir a variância, no item E, aqui, o item E, variância. A variância também, a variância populacional, que a gente vai ver que é ligeiramente, ligeiramente diferente da variância amostral, tá? A notação para variância populacional é o sigma ao quadrado. Tá? O sigma também é uma letra grega, esse é o sigma minúsculo. O sigma mais famoso é o sigma maiúsculo, que a gente usa, por acaso a gente usa também em matemática,
para somatório, tá? Que não tem, então, nada a ver com... Quer dizer, né? A gente faz um somatório, né? Mas não é isso. Não confunda. Bom, esse é o quadrado aqui, dá até para imaginar que faz sentido, né? Porque a gente vai pegar o quadrado dos desvios, né? Da variância sigma ao quadrado. E aí, então, tem a herança da notação para desvio padrão. Não é D.P. A notação para desvio padrão populacional é o sigma, né? Sem o quadrado, já que eu vou tirar a raiz quadrada da variância. Sacou? E aí a gente vai ver na próxima questão que tem notações diferentes para as medidas em relação a uma amostra.